Olá, meus amores! Bom estar com vocês novamente. Mais um programa Dilma de Souza na TV. Prazer enorme ter a sua companhia. Vou começar com esta bela reflexão. A grandeza do mar. Você sabe por que o mar é tão grande, tão imenso, tão poderoso? É porque ele teve a humildade de colocar-se alguns centímetros abaixo de todos os rios. Sabendo receber, tornou-se grande. Se quisesse ser o primeiro acima de todos os rios, não seria mar, mas sim uma ilha. Toda a sua água iria para os outros e estaria isolado. A perda faz parte, a queda faz parte, a morte faz parte. É impossível vivermos satisfatoriamente. Precisamos aprender a perder, a cair, a errar e a morrer. Impossível ganhar sem saber perder, impossível andar sem saber cair, impossível acertar sem saber errar. Impossível viver sem saber viver. Se aprenderes a perder, a cair, a errar, ninguém mais o controlará. Porque o máximo que poderá acontecer a você é cair, errar e perder. E isto você já sabe. Bem-aventurado aquele que já consegue receber com a mesma naturalidade o ganho e a perda, o acerto e o erro, o triunfo e a queda, a vida e a morte. Texto de Paulo Roberto Gaifig. E na pauta do nosso programa hoje, nós temos doutora Cíntia de volta, doutora Cíntia Brum, respondendo às questões jurídicas de vocês. Estaremos recebendo aqui na série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito de Pádua, o médico anestesista Dr. Newton Nassif. Nós temos uma receitinha prática hoje que é surprise. Restaurante Gosto Gostoso apoiando a nossa receita. Gosto Gostoso! Self-service todo dia, churrasco aos sábados e domingos. Gosto Gostoso, o nome já diz tudo. Direção do empresário Luiz Jacinto. Nós estamos mais uma vez recebendo a doutora Cíntia Brum, que sempre colabora conosco, atendendo as perguntinhas de vocês. Desde já, quero dizer para vocês que podem mandar as perguntinhas de vocês, as dúvidas que vocês tiverem sobre qualquer assunto jurídico. Doutora Cíntia está aqui sempre com toda a disposição, todo carinho, todo prazer, respondendo a vocês. Tá tudo bem, querida? Tudo ótimo, graças a Deus. Na semana passada sentimos a sua falta. Estou de volta, firme e forte. Pois é, doutora, hoje nós temos aqui também mais duas perguntas dos nossos telespectadores e nós sempre omitimos o nome exatamente para preservar a identidade dessas pessoas que precisam das informações. A primeira pergunta é essa. Deixei meu veículo num dos estacionamentos particulares da cidade. Dentro dele estavam diversos pertences. Ocorre que quando fui sair com o veículo, me dei conta de que haviam sumido algumas coisas que estavam dentro dele, como por exemplo, um par de óculos escuro e certa quantia de dinheiro em moeda. Quando fui reclamar com o responsável, vi que havia uma placa falando que eles não se responsabilizavam pelos objetos que se encontravam no interior do veículo. Então, desisti de reclamar e saí no prejuízo. Essa atitude deles está correta, doutora? Não, de forma alguma.
Tanto faz se fosse um shopping, se fosse um supermercado ou uma casa de show. Qualquer empresa que fornece um estacionamento para o cliente, ela se torna responsável por aquele veículo. Não só pelo veículo em si, mas pelo interior dele também. O que tiver deixado ali vai estar também sob a responsabilidade da empresa. O Superior Tribunal de Justiça decidiu, através da súmula 130, que a empresa ela é responsável pelos danos e pelos furtos causados ao veículo. Então, tanto faz ao veículo em si, como também aos objetos deixados no interior do veículo. Então, essa prática foi totalmente errada e às vezes as empresas fazem isso porque o consumidor às vezes não tem conhecimento, vai ler e vai achar que está certo. E não é o caso, está errado. Então, para você que tinha essa dúvida, agora ela está sanada. A empresa ela tem total responsabilidade sobre o seu veículo. Enquanto estiver ali no estacionamento, estiver ali, sim. A responsabilidade é da toda empresa. Dele. Tudo que acontecer com o veículo, a empresa será responsabilizada. Muito boa essa explicação, porque isso pode acontecer a qualquer momento, sim. Né? E o prejuízo pode ser grande, né? Assim como pode não ser, pode ser também grande. E aí, como a gente paga o estacionamento, todo o direito de ser ressarcido. Sim, e às vezes também a gente não paga o estacionamento em si, às vezes, mas faz a compra naquele estabelecimento comercial e está contribuindo do mesmo jeito, né? Verdade. A outra pergunta. Fui ao fórum pedir para desarquivar um processo em abril. E até hoje o processo não foi desarquivado. Gostaria de fazer uma mudança na pensão alimentícia, pois gostaria que fossem descontados direto da folha de pagamento do pai dos meus filhos. Quando foi decidido, ele não tinha emprego e hoje ele é gerente do Banco do Brasil. Como faço? Vou sempre à defensoria e eles falam que ainda não chegou. Olha, o desarquivamento, quando a gente pede ele, né, que é feito através de um advogado, ele geralmente leva em torno de 30 dias para chegar. Como ela está falando que pediu desde abril e ainda não chegou, eu aconselho que ela faça um novo pedido, confira o número do processo, porque às vezes teve algum erro e às vezes colocaram o número do processo errado e por isso que ainda não chegou. Provavelmente ela está precisando desse processo para fazer essa alteração. Mas eu dou uma dica para as pessoas que entrarem com processo de ação alimentícia: o seguinte: quando sair a sentença do juiz, ela tirar sempre uma cópia da sentença e da certidão de trânsito em julgado. Porque quando ela for fazer uma execução de alimentos, ou então quando ela tiver que fazer alguma alteração nesse processo, como é o caso, ela vai precisar disso, tanto da sentença quanto da certidão de trânsito. E agora aconteceu isso, de estar precisando de desarquivar, porque depois de um certo tempo que o processo é encerrado, ele vai para o arquivo. Então, aí até chegar esse processo, para você requerer alguma coisa, vai levar tempo. No seu caso, já levou tempo até demais. Então, se o seu advogado, se você está assistida pela defensoria, como você explicou, vá até a defensoria novamente e peça um novo desarquivamento. Confira o número do processo para ver se está certinho. E guarde sempre, tenha sempre uma cópia da sentença guardada e da certidão de trânsito para qualquer outro requerimento. Pelo que eu entendi aqui, doutora, parece-me que quando ela pediu a pensão alimentícia, o pai dessa criança não tinha emprego, não tinha condições ainda de dar essa pensão. E agora ele é gerente de uma agência do Banco do Brasil. Pelo que eu entendi é o seguinte: não é que ele não tinha condições, mas na época ficou estabelecida uma quantia e ele devia fazer um depósito para ela, ou às vezes fazer um pagamento em mãos. E existe a possibilidade de, quando a pessoa tem um emprego fixo, de você pedir para ser descontado direto da folha de pagamento. Que aí não tem atraso, né? Não tem aquela dependência de depender da pessoa e pagar, fazer o pagamento. Então é isso que eu acho que ela está querendo, que seja descontado através de folha de pagamento, que é um método mais seguro também, mais prático para quem pede pensão alimentícia. Agora, se a intenção dela é aumentar o valor por conta dele ter conseguido uma colocação profissional melhor, aí só o desarquivamento e pedir para descontar em folha não vai resolver.
ela vai precisar da cópia da sentença, como eu falei, do desarquivamento sim, mas vai ter que entrar com um novo processo, que é de revisão de alimentos. E ali ela vai pedir que seja feita uma revisão, ou seja, a situação dele mudou. Hoje em dia ele tem uma condição melhor. O processo de alimentos, ele é regido em cima do seguinte binômio: necessidade versus possibilidade. Então a possibilidade dele aumentou. Então se aumentou, ela vai ter que fazer uma revisão nesse processo de alimentos e com isso talvez conseguir um valor maior de pensão. Ela vai ter essa possibilidade também. Ok. Doutora Cíntia, muito obrigada mais uma vez, tá? E esperamos que os nossos telespectadores, autores dessas perguntinhas, estejam satisfeitos com as respostas. Qualquer dúvida, vocês podem procurar diretamente a doutora Cíntia. Com certeza. Né? Doutora Cíntia Brum está à disposição de todos vocês. Muito obrigada. Eu que agradeço, né? sempre Um beijo prazer. grande. Beijo. Hoje, a receitinha prática está bem adequada para este friozinho que está aí. É uma sopa de batata doce com gengibre. E olha, pouquíssimos ingredientes, facílima de fazer. E tem o apoio do restaurante Gosto Gostoso. Restaurante Gosto Gostoso, o nome já diz tudo, direção de Luiz Jacinto. Vamos repassar para vocês esta super receita? Eu disse que era surpresa, porque é tão fácil de fazer e tem mais. Vocês podem saborear com aquele pãozinho sírio que nós passamos para vocês, aliás, que o D passou para vocês, o nosso superchefe, na semana passada, no programa da semana passada, ok? Vamos lá. Ingredientes: uma batata doce grande em rodelas, cozida e com casca, e depois descascada. Deixe 2 rodelas com a casca. 800 ml de água. 1 colher de sopa de óleo de coco. Meia cebola grande picada ou ralada. 1 dente de alho picadinho. 1 colher de sopa cheia de gengibre ralado. Sal e pimenta do reino moída a gosto. Modo de fazer: num liquidificador, coloque a batata doce cozida sem a casca e em rodelas. Coloque também a batata cozida com a casca e bata juntamente com a água do cozimento, ou seja, 800 ml, até obter um creme homogêneo. Por que a gente está colocando 2 rodelas de batata com a casca? Porque a casca também tem propriedades excelentes para o nosso organismo. Então, acrescente 2 rodelas dessa batata com casca, ok? Reserve. Numa panela com óleo de coco, você vai refogar a cebola, o alho, com o gengibre fresco ralado também. Adicione, então, esse temperinho ao caldo do liquidificador, que é a batata batida com a água. Deixe o fogo baixinho, vai acertando o sal, a pimenta do reino moída, colocando a gosto. Deixe esquentar bem, não precisa nem de ferver, porque a batata já está cozida. E aí, é só você desligar o fogo, tá quentinho, desliga o fogo, decore com mais um pouquinho de gengibre ralado, sirva num recipiente bem bonitinho. Você pode acrescentar salsinha picadinha se você gostar, cebolinha verde picadinha. Se você gostar, joga um queijinho por cima, um croutonzinho, ou saboreie com pãozinho sírio. Olha, gente, é uma delícia para o lanche da noite, que substitui uma
excelente refeição. E o que é melhor, super saudável. Façam aí, vocês não vão se arrepender. Esse friozinho está pedindo uma sopinha de batata doce. Gengibre, lembrando a todos vocês, que é ótimo para o nosso organismo. Ele dá imunidade, ele é anti-inflamatório, tem uma enorme variedade de propriedades muito legais para o nosso organismo. Aproveite, curtam. É mais um oferecimento do restaurante Gosto Gostoso. O nome já diz tudo, direção do empresário Luiz Jacinto. É com muito prazer que nós estamos em mais este programa, recebendo, como sempre, visita de pessoas muito especiais e hoje nada diferente, né? Estamos recebendo Dr. Newton Nassif, grande médico, anestesista, filho desta cidade, plantonista diretamente na Casa de Saúde Pio XII. Quero dizer, Dr. Newton, que é um prazer enorme recebê-lo aqui na nossa TV Pado e discorrer um pouco sobre os seus projetos futuros. Primeiro eu quero cumprimentá-lo, deixá-lo à disposição para cumprimentar também os nossos telespectadores. Boa noite a todos, muito obrigado por esse convite, é um prazer muito grande estar aqui com vocês e uma honra também, porque eu tenho acompanhado o trabalho de vocês, é um trabalho muito bacana, muito legal para a nossa cidade ter uma comunicação dessa natureza. Parabéns a você, sempre um profissional excelente na comunicação, já é a segunda vez que você me entrevista. Obrigada, doutor. Nós tivemos na rádio uma vez falando sobre anestesia obstétrica, falamos muito bem e agora nós estamos aqui. Eu agradeço muito essa oportunidade. Muito obrigado. O prazer é todo nosso e nós que agradecemos, doutor. Registrando também aqui a presença lá no cantinho dos nossos estúdios do vereador Carlos Assef, que é também irmão de Dr. Newton Nassif. Dr. Newton, vou começar primeiro na área da medicina. Vamos conversar um pouquinho. Eu vou perguntar por que o senhor escolheu a área da anestesia. Ô Dilma, essa é uma história longa. Inicialmente eu estudei farmácia e bioquímica na Universidade Federal Fluminense em Niterói. E já naquela época eu gostei muito da parte da farmacologia. Eu já fui um ótimo aluno na farmacologia e sempre me identifiquei muito com isso. Eu me especializei em análises clínicas, como farmacêutico bioquímico, trabalhei na área há muito tempo e logo depois na faculdade, 2 anos depois, ingressei na faculdade de medicina. E aí, após formar, já me interessava um pouco pela anestesiologia. E quando houve a oportunidade de eu seguir, eu acabei optando por isso. Eu pensei na hematologia, pensei em cirurgia geral e na parte do internato, a gente rodava em várias especialidades, tive algumas dúvidas. Mas no final, começando a frequentar o centro cirúrgico, eu me apaixonei pela anestesiologia e que visava muito a parte de farmacologia. Foi aí que eu me encantei com a especialidade e estou muito feliz até hoje. Doutor Newton, qual é o comprometimento do médico anestesista com o paciente, obviamente, numa cirurgia, doutor? Olha, Dilma, a gente, na verdade, é um problema muito sério isso, porque, na verdade, nós somos o clínico do paciente durante a cirurgia. E a gente tem que, na verdade, dar condições do cirurgião operar, para que ele faça uma boa cirurgia. O paciente tem que estar bem ativo, relaxado e bem anestesiado, para que a cirurgia possa ocorrer. E todas as nossas drogas, os nossos procedimentos, eles podem ser simples, mas sempre eles podem ser letais de acordo com as drogas que estão sendo utilizadas. Todas as drogas de uso na anestesiologia, elas trazem repercussões importantes para a saúde do paciente. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande com relação a isso. Daí nós temos que monitorizar sempre o paciente, estar sempre de olho, prestando muita atenção no que está acontecendo e sempre com um diálogo muito importante com o cirurgião, porque
o entrosamento da equipe é fundamental para que o sucesso da cirurgia. Então isso é fundamental no dia a dia nosso do centro cirúrgico, está sempre ligado em tudo, em todos os aspectos, nos técnicos, no pessoal de apoio. O anestesista, na verdade, ele fica ali na sala de cirurgia, tomando conta de tudo que está acontecendo à volta do cirurgião e da cirurgia. É o elo de ligação do cirurgião, o anestesista, em prol do bem-estar do paciente. É por aí. Por isso, daí a minha pergunta, porque a gente sabe que o anestesista não faz uma cirurgia sozinho, né? É uma equipe. Quando acontece alguma coisa que não dá muito certo na cirurgia, ou que o paciente tem um problema qualquer, desenvolve um problema naquele inteirinho, como é que fica? O anestesista também entra nessa responsabilidade, mesmo que não tenha nada a ver com a anestesia, doutor? Ele entra. O aspecto médico-legal é um pouco complicado. Muitas vezes, se ocorrer algum infortúnio, algum procedimento, normalmente a equipe toda é envolvida. Mas isso a gente prefere entender que quando acontece algum problema, nós todos estamos juntos na tentativa de resolver o problema do paciente. E é o que acontece. Normalmente a gente é muito entrosado dentro da cirurgia, uma cumplicidade muito grande, todo mundo zelando pelo bem-estar do paciente. O centro cirúrgico é um local onde está todo mundo ligado, é um local que muitas vezes a gente está relaxado, porque os procedimentos estão correndo bem, não tem grandes problemas, mas quando acontece qualquer coisinha que possa criar um problema para o paciente, todo mundo se mobiliza e todo mundo muito atencioso e correndo atrás para que o paciente não tenha nenhum dano. Entendeu? Então, o entrosamento com o cirurgião e com a equipe é fundamental. Na alegria e na tristeza, Na alegria e na estão tristeza. juntos, né, Estamos doutor? juntos, sempre. Se bem-sucedido, estão felizes, né? Se não, sofrem juntos, Sofrem né? juntos, sofremos juntos, estamos sempre ligados em tudo que Talvez acontece. até o dobro, né, doutor? O Porque dobro, é uma o dobro. responsabilidade, né? Quando acontece qualquer complicação, porque graças a Deus eu desconheço infortúnio maior, alguma complicação que tenha levado ao óbito um paciente, eu nunca tive esse tipo de problema, graças a Deus. Mas às vezes acontecem situações emergenciais que a gente fica estressado e complicado, mas normalmente a gente pega junto firme ali, o cirurgião às vezes larga o campo, vem para ajudar, a gente também está dando opinião sempre ao cirurgião ali. Então é uma cumplicidade muito grande e muito bom, muito prazeroso você trabalhar em equipe dessa maneira. Certo. Doutor Nilton, a gente sabe que a medicina é uma vocação, né? E é uma profissão hoje, nos dias de hoje, das melhores remuneradas. Nós sabemos também, e por esse motivo nós estamos recebendo a sua visita hoje, e dando sequência a uma série de entrevistas que nós temos feito aqui com os pré-candidatos a prefeito de Pádua, nós temos o senhor também que vem aí como pré-candidato a prefeito da cidade de Pádua. Como é que é isso? O senhor sai de uma luta árdua dessa, que é a medicina, e entra numa outra, né? Mais árdua ainda. Como é que é essa decisão sua? Como é que é? Deixar a medicina ou o senhor pretende caminhar lado a lado, se por acaso o senhor vir a concretizar a sua candidatura? É isso aí, Dilma. A gente, com o lado da boa remuneração, a gente pode dizer que não é bem assim. A gente acaba tendo que trabalhar muito, a gente trabalha o dobro para manter uma remuneração. É claro que é uma profissão valorizada, mas não está tão valorizada como nada no nosso país. A coisa não anda muito bem, nem para o lado do médico, nem para o lado de todos os outros funcionários públicos. Então nós estamos sempre com problema e com as tabelas defasadas. Eu estava observando com relação à tabela do SUS há pouco tempo, já não reajusta há mais de 14 anos. Então os hospitais sofrem, a situação não está boa para o lado do médico também. Mas eu, graças a Deus, sou um médico, como me considero um médico bem-sucedido, trabalho muito, tenho uma remuneração compatível com a minha vida. Eu não sou, vamos dizer assim, não tenho
não tenho ganância nem nada, eu acho que nunca coloquei o dinheiro na frente da minha profissão. Eu acho que o dinheiro é consequência daquilo que a gente faz. Então, normalmente, eu até dou conselho para os meus colegas, para os meus filhos, para o meu sobrinho. Estou sempre colocando que o dinheiro é consequência, que a gente deve valorizar primeiro aquilo que a gente faz e valorizar o nosso paciente. A remuneração vem automaticamente, normalmente, dependendo do trabalho que você faz. Então, é por aí. Com relação à política, a gente vem como um pré-candidato hoje. O médico, naturalmente, ele é um político de natureza. Ele tem que fazer a sua política social, ele está sempre presente ali, vendo a situação do paciente, vendo os problemas que acontecem no dia a dia. Muitas vezes a gente tem que ser até conselheiro. A gente percebe a situação familiar e financeira e juntando com o problema de saúde do paciente. Isso é uma coisa muito séria que acaba afetando a gente. Então, esse é um dos motivos principais da nossa pré-candidatura, é a gente vivenciar isso, a gente tem uma história política na família. Meu pai sempre participou, e minha mãe, das questões sociais e políticas da cidade. O senhor vem com histórico político na família toda, Na família né? toda. Meu irmão mais novo, o João Nassif, foi vereador por 3 vezes. Meu irmão mais velho, o Acef Nassif, é atualmente vereador. E no passado, nós tivemos um bisavô, o coronel Josinho de Barros, que foi prefeito de Pato. Então, a gente tem uma história na família, é uma história política. E as questões sociais que eu te falei, que meu pai e minha mãe sempre foram envolvidos, as questões sociais e políticas da cidade, nos leva também a querer participar disso. Então, eu não vou abandonar a medicina de maneira nenhuma, eu acho que há lugar para as duas coisas. É claro que eu já estou numa fase, eu já me aposentei no Ministério da Saúde, eu já estou, vamos dizer assim, final de carreira. Né? Tem muito ainda para dar, mas acho que ainda já estou chegando numa fase que eu posso parar um pouco para me dedicar a essas questões sociais e políticas do nosso município. E eu acho, Dilma, que a falta de tempo, ela não é desculpa para que a gente não possa participar da política. Eu acho que todo cidadão, ele deveria dar um tempo, se dedicar um tempo na política para, principalmente, como se diz, para ele estar presente nessas questões sociais e políticas da sociedade que ele está inserido. Eu acho que a gente tem que dar esse tempo. A gente que participa, que está envolvido com a cidade, envolvido com essas questões todas de saúde, então a gente precisa participar. Esse foi um dos grandes motivos da minha pré-candidatura, foi o fato de eu ser médico e de saber que as questões, principalmente na medicina, elas estão precárias, estão ruins. A gente sabe que a política nacional hoje, ela está muito ruim e a situação dos estados, dos municípios são precários, mas a gente sabe que a gente pode fazer melhor um pouco, pode pelo menos ter esperança, não pode desistir de estar fazendo uma coisa melhor para a nossa sociedade. Certo. O senhor, como médico e sabendo da atual situação crítica da saúde pública em que acontece em todo o nosso país, não só aqui em Pádua, não só no estado do Rio, mas em todo o nosso país, quais são os seus projetos? O que o senhor pretende, se candidato for, se concretizar a sua candidatura, o que o senhor pretende fazer na área da saúde pública aqui no município de Pádua? Olha, Dilma, eu com a experiência profissional e a experiência de vida que eu adquiri nesses 32 anos de medicina, eu acho que a gente que vivencia isso no dia a dia, que tem a sensibilidade para saber que o povo realmente está muito necessitado com relação a isso, a gente sabe que com essa experiência a gente pode, com gestão e com sensibilidade. Eu acho que hoje a gente precisa administrar melhor os recursos do município e da saúde, que vem para a saúde, administrando bem e fazendo o melhor possível em prol do nosso paciente. Eu acho que precisa de priorizar, nós precisamos priorizar essas questões de saúde e educação principalmente. A gente vê hoje que o nosso povo, todo lugar que a gente conversa e que a gente vai e procura saber da situação, a saúde é onde as pessoas ficam mais fragilizadas, que são problemas imediatos, que não tem como você postergar. Então eu acho que nós temos certeza que a gente tem condição de fazer uma gestão bem legal na nossa saúde. Doutor, qual é a sua mensagem final para o povo paduano?
e os nossos telespectadores de um modo geral? Olha, Dilma, a mensagem nós estamos vivendo um momento político delicado, complicado. Nessas questões políticas que estão acontecendo hoje no país todo, nós todos estamos desgostosos, descontentes, indignados com tudo que está acontecendo no país. Mas, por outro lado, eu acho que nós não podemos desistir nunca. Nós temos que buscar, temos que acreditar nos nossos líderes, temos que procurar sempre a mudança, não podemos abrir mão do direito do voto. A gente tem escutado muitas pessoas falarem que não vão votar em ninguém, não é por aí, que não quer saber, que a classe política não vale nada, não é isso. Acho que a gente tem que sempre buscar isso que está acontecendo aí hoje. A gente espera que isso mude e só o povo é que pode mudar isso, através do voto, através de melhorar suas escolhas. E também o povo tem que saber que ele tem que votar escolhendo pelo aquilo que o candidato pode fazer melhor. Quem pode fazer melhor e o currículo, procurar saber quem é a pessoa que ele vai votar, o currículo que a pessoa tem, qual é a vida, se o candidato é ficha limpa, se o candidato tem uma vida correta, que ele está preocupado com as questões sociais da nossa cidade, do nosso país. Eu acho que é por aí. A sociedade hoje, ela precisa realmente, ela precisa amadurecer e procurar escolher o melhor para o seu município e para a sua cidade. Ok, doutor Newton. Muito obrigada. Desejo sucesso aí nessa sua empreitada, tá? Muito obrigado a vocês. Deus lhe ilumine. Um abraço muito carinhoso para a Jaqueline, sua esposa, uma pessoa que a gente tem muito carinho. Olha, só eu que agradeço. É uma oportunidade muito grande, muito boa de estar aqui com vocês. E mais uma vez quero parabenizar vocês por esse programa e por essa iniciativa, que a gente sabe que é tudo tão difícil e vocês estão na luta aí para a comunicação e para levar notícia para o nosso povo sempre. Ok, doutor, muito Parabéns. obrigada. Estamos Obrigado a sempre às vocês. ordens, Boa tá? noite. Um grande abraço. Hoje eu estou vestindo mais uma vez as roupichas da Alivi Modas. Look de hoje, total, Alivi Modas. Vai lá, gente. Roupas lindas, masculina, feminina, infantil, top da moda, da estação. Não deixe de visitar a Alivi Modas. Fica ali, na Avenida Doutor Temístocles de Almeida, ao lado da Farmais. Alivi Modas, esperando você. E eu vou agora mandar beijinhos, né? Eu disse que ia mandar todos os dias, pelo menos, alguns beijos. Mas às vezes o programa está extenso e a gente acaba não mandando. Hoje, especialmente, eu mando um beijo muito carinhoso para o Rafaelzinho. Rafael Teixeira do Prado, de 5 aninhos, lá de Munhoz, no Paraná. Passou um zap para mim dizendo que não perde um programa meu. Que lindinho, Rafael! Sobrinho do Júlio Freitas, nosso hair socialite, que nos abandonou. Mas prometeu que na semana que vem ele vai estar presente. Beijo carinhoso para você, viu, Rafael? Para toda a galera aí do Paraná e de todo o nosso Brasil. E eu vou me despedindo, deixando com vocês mais este texto. Porque é tão bom a gente aprender todos os dias, né? E como a gente aprende com estes textos. Diz assim: todo jardim começa com uma história de amor. Antes que qualquer árvore seja plantada ou um lago construído, é preciso que eles tenham nascido dentro da alma. Quem não planta jardim por dentro, não planta jardim por fora e nem passeia por eles. Até mais, minha gente. Fiquem com Deus. Beijos!